Salve, salve rapaziada! Estamos aqui no Linux, mais especificamente aqui no CashOS da massa. Rapaziada, eu vou estar ensinando a vocês a baixar alguns jogos de Windows aí, baixar não, instalar, né, alguns jogos do Windows pro seu Linux, mas daquela forma, né, jogos fora da Steam, porque aí é que é o mais difícil. Hoje em dia você baixar jogos na Steam já tá um pouco mais tranquilo. Então, antes de mais nada, já deixa esse like aí no vídeo, porque isso é importante no início para o YouTube entender que o vídeo tá tendo engajamento também. Quem quiser tá colaborando aí com a gente com a nossa metinha que vai estar aparecendo aqui em algum lugar nessa tela aí que vocês estão vendo, beleza? Que é a nossa metinha pra cadeira, que agora eu tô fazendo live lá no meu canal de games, cara, e isso vai ajudar a gente pra caramba. Quem tiver um bom coração e não quiser perder o dedão, já faz aquela colaboração aí, que a gente vai estar muito feliz, beleza? Então vamos lá pro tutorial, vou tirar a metazinha aqui e vamos lá. Beleza, eu tô aqui no meu CashOS. A primeira coisa que você tem que fazer para você que tá no Linux, se você for iniciante, e esse vídeo com certeza é mais para os iniciantes realmente, é você ter as ferramentas necessárias já baixadas aí na sua distribuição. E seriam elas o Proton Plus, para você estar baixando aí as versões do Proton. O Proton Plus, por exemplo, você pode baixar na lojinha da sua distribuição aí, então é só vir na sua Gnome Software, na sua KDE Store, ou seja lá o que você esteja usando, na lojinha do Mint lá, ou qualquer coisa. Você vem e digita aqui Proton Plus, do jeito que tá aqui para vocês, e ele vai aparecer, já tá até aqui também. Tem gente que gosta de utilizar o Proton QT, é a mesma coisa basicamente, mas eu prefiro o Proton Plus porque tem mais opções. Baixando o Proton Pros, você não precisa abrir. Vamos baixar outra ferramentazinha que se chama Heroic Game Launcher. Tem o Lutris também, mas eu vou estar usando o Heroic Game Launcher hoje de exemplo, e depois a gente faz um videozinho pro Lutris. O Heroic Game Launcher nada mais é do que um launcher para os seus jogos, então baixa ele. Na loja também vai ter ele, vou estar demonstrando aqui para vocês. Espera aí. Cara, meu teclado tá horrível. Heroic Game Launcher, tá aí, você pode baixar ele e instalar. Tem em todas as lojas também, no Flatpak lá você vai encontrar. Depois que você fizer o download dele, primeiro você vai abrir o Heroic, beleza? Abre o Heroic antes de abrir o Proton Plus, mas se você já tiver o Proton Plus instalado e você já tiver aberto ele, não tem problema nenhum também. Então eu vou desabilitar isso aqui porque não é necessário. A gente tem aqui se você quiser fazer login, mas só dele já tá aberto, pronto, você não precisa mais se preocupar com isso. Vamos vir aqui no Proton Plus primeiro e escolher um Proton personalizado para você estar escolhendo aí para você usar. Eu falo para vocês, tem o Proton do CashOS e o Proton GE. Você não precisa estar no CashOS para você baixar a versão do Proton do CashOS. Você pode usar em outra distribuição. E eu gosto muito do Proton CashOS, mas você vai ter a outra opção que é o Proton GE e o Proton EM. Então esses 3 aqui são os melhores. Eu diria para vocês sempre testar com esses 3 aqui. Se for para jogos mais antigos, você pode ter outras opções melhores aqui, tem até a descrição, tal, e você pode ir olhando. Eu já tenho instalado o GE, tanto não está nem na última versão. Vou estar apagando aqui o GE.10.12 e vou estar baixando o 10.13, beleza? Vou estar baixando ele aqui para a gente estar utilizando. Deixa ele acabar de baixar, então é assim que vocês vão fazer. Clica em baixar e aqui ele está fazendo download para Steam. Olha como a minha Steam está instalada aqui, beleza? Está marcando a Steam aqui. Como a gente vai botar um jogo fora da Steam, clica aí na sua Steam aqui, se tiver Steam. Clica na Heroic. Isso só vai acontecer se você já tiver mais de um executador de jogo instalado. Vamos supor, você tem a Steam, o Heroic e o Lutris. Então você tem que selecionar aqui. Vou vir aqui no Proton GE também, vou baixar a última versão que saiu, que é a 10-13, 10.13, vou chamar de 10.13. Vou deixar ela aqui já instalada no nosso Heroic Game Launcher. Eu vou vir aqui no Proton do CashOS, que recente atualizou também, e vou deixar ele já instalado. Hoje a gente está no dia 25. Esse Proton do CashOS é do dia 19, ele foi compilado no dia 19, pelo visto. Vamos deixar ele estar fazendo a extração aqui dentro do Heroic, vamos esperar aqui. E se você quiser, você pode também estar fazendo a instalação do Proton EM, que também é muito bom, que está com versão nova também, essa 2D. Eu não vou baixar agora, tá? Não vou baixar agora porque não faz sentido pro vídeo, é só uma demonstração para vocês, beleza? Para vocês irem testando. Agora aqui em configurações dentro do Heroic Game Launcher, eu sugiro vocês a botarem em português Brasil para você ter um entendimento melhor. Fecha o Heroic Game Launcher depois que você instalar a versão do Proton.
pesquisa ele aqui de novo aí no seu menu, abre ele novamente aí para você estar utilizando, e você pode estar vendo que ele está sem jogo nenhum. Ele também tem lojas, então se você quiser fazer login, você consegue baixar os seus jogos da Epic aqui por ele, entre outras coisas, mas não vai ser o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Você vai vir em configuração, ver se está tudo certinho, se você quer alterar as pastas do prefixo do Wine, a instalação padrão aí da pasta dele, onde você quer que fique, então isso aqui você pode personalizar a seu gosto. Padrões de jogo, que é o mais importante, aqui a gente pode configurar. Ele vem por padrão aqui no Wine 10.9. A gente vai trocar. Eu vou estar utilizando o Proton do CashOS, beleza? Eu vou estar botando o Proton CashOS aqui. Aqui vocês vão ter outras configurações, como auto-instalar e atualizar o DXVK, que isso é interessante para vocês deixarem sempre instalado. Ativar o Wine Wayland, versão do Wine precisa suportar. Então isso aqui é bom para quem estiver utilizando o Wayland, mas a sua versão do Wine precisa suportar isso aqui. Mas é interessante se você estiver utilizando o Wayland, você testar. Tem outras coisas experimentais, limitar o FPS do jogo, habilitar FCR. E aqui em outros você vai ter configurações, por exemplo, como habilitar o Mango HUD. Para quem é novo no Linux, o Mango HUD é como se fosse o MSI Afterburner, que fica mostrando ali na tela aqui, por exemplo, onde está o meu QR Code, vai estar mostrando para vocês ali as métricas do jogo. Então, tipo, tá pegando, eh, 30 FPS, 60 FPS, temperatura, tal. Então, se você tiver instalado, você marca. Lembre-se que essas ferramentas para Linux, elas geralmente não dão uma resposta do que está acontecendo. Então, pode ser que você marque essas opções aqui e na hora de você clicar o seu jogo, ele fique dizendo que está iniciando e depois ele fecha sem o jogo abrir. Então, fica bastante atento, porque isso, a maioria das vezes, isso é causado por essas opções aqui, tá? Para você usar o Game Mode, que é para dar mais performance no seu jogo, deixar todo o seu sistema voltado para o jogo, você tem que ter o Game Mode instalado. No CashOS, quando você baixa, ele já tem ali o Game Mode, etc. Ele já tem o Mango HUD. Então, se eu vier aqui, ele já vai ter o Go Overlay por aqui, que é o Mango HUD, e o Mango HUD também, né? Já está instalado. Então, eu posso vir aqui e marcar ou habilitar o Mango HUD, se eu quiser. Game Mode, a mesma coisa, mas se você estiver utilizando outra distribuição por aí, você tem que saber se isso está ou não instalado antes de você vir aqui marcar, porque se você vier aqui marcar, pode ser que seu jogo não abra. Então aqui, basicamente, para o jogo que a gente vai estar testando hoje, vai ser só isso, mas tem outras opções aqui também. Mas pra gente vai ser só isso. Tem as opções de avançado aqui também, pra quem quiser estar mexendo, mas eu vou ficar nisso aqui, beleza? Agora a gente vai voltar aqui em biblioteca, vamos em adicionar jogo, e aqui eu vou ensinar pra vocês. O título, qual o jogo que eu baixei aqui, que eu nem lembro mais? Deixa eu vir aqui em games, bababã, games. Tá, Far Cry 3. Então beleza, eu baixei o Far Cry 3 lá do Hydra, então vamos tá botando aqui Far Cry 3. Você botou o nome aqui, ele já vai puxar a capinha, tá? Daqui a pouco ele vai puxar a capinha aqui, ó. Puxou a capinha do Far Cry 3. Selecione a versão da plataforma para instalar. Então, isso aqui, quando você lê, você pode ficar meio perdido, porque, ok, seleciona a versão da plataforma para instalar. Espera aí, mas é a versão da plataforma que eu estou jogando, então eu tenho que vir aqui e marcar Linux? Não, essa aqui é a versão da plataforma do jogo. Eu não sei se isso aqui foi um erro de tradução, não sei o que, que eles inventaram aqui, mas como são ferramentas feitas assim sem tanto zelo ali entre algumas partes, pode ser que aconteça esse errozinho de tradução e tal, e pode ser que você se perca aí na hora de interpretar. E não, isso aqui é para você selecionar a versão do jogo. Então, Far Cry ele é nativo do Windows. Você vem aqui e marca Windows. Se você estiver instalando um jogo nativo do Linux, eu acho que você vai vir aqui e vai botar Linux, beleza? É assim que funciona. Depois que você marcou o Windows ali, você pode, por exemplo, vir aqui e fazer outras configurações. Ah, eu quero usar esse jogo aqui em específico com o Proton GE. Então eu venho aqui e marco o Proton GE. Eu tenho até o 2C aqui, né? Eu tenho que atualizar depois. Você marca aqui o Proton GE. Pronto, você vai marcar o Proton GE e ele vai utilizar esse jogo aqui. O próximo que você instalar, ele já vai vir com o CashOS por padrão, mas eu quero utilizar o CashOS, eu deixo marcado que já está por padrão, que eu selecionei lá nas configurações. Selecionar executável. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir na pasta do nosso jogo, então eu estou aqui com o jogo que é o Far Cry 3. Esse Far Cry 3 aqui, o que acontece? Se eu não me engano, porque eu já tenho ele há um tempinho lá no meu HD e eu ainda não joguei, mas vamos extrair ele aqui, eu vou botar ele para extrair. Mas se eu não me engano, esse daqui ele meio que já é nativo, entendeu?
como que assim nativo? Ele é aquela versão .sh que você clica, ele já vai lá fazer vai preparar e vai instalar o jogo direitinho ali para você, então você não vai ter grande dor de cabeça para isso. Mas eu vou estar esperando ele aqui instalar, vou até cortar esse vídeo aqui enquanto ele instala, vou dar um pause e depois a gente já volta aqui com ele já extraído, beleza? Tá bom, voltamos aí, já dei play aqui e beleza, rapaziada, já extraí o jogo. Como eu estava falando pra vocês, rapaziada, esse jogo aqui, eu baixei lá no Hydra Launcher e ele é um jogo que ele já tem, vamos supor, esse ponto .sh aqui pra você iniciar o jogo, ele já tem o prefixo do Wine, então você não precisaria do Heroic. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como vocês usar e baixar esses jogos assim, porque é bem mais tranquilo, você só viria aqui, ver se ele tá como executável, já tá, e abriria, ele vai abrir normal. Mas a gente vai utilizar dessa forminha aqui, que para quem tá começando, não tem tanta experiência em procurar, vai acabar utilizando esse daqui mesmo. Então, vamos lá, selecionar executável. Uma coisinha, se o seu jogo for um daqueles jogos do Windows que você baixou lá, piratão, e ele tem aquela versão que você tem que fazer a instalação, descompactar ele antes, aquele descompactador que você abre, você tem que vir aqui, ó, executar instalador antes, que aí você vai selecionar o instalador do jogo, ele vai fazer a extração, tudo certinho, e depois você seleciona o executável que extrair. Mas como esse jogo ali não tem isso, a gente vai vir aqui em selecionar o executável, vai procurar aqui a pasta do nosso jogo, o meu é Far Cry 3, então vamos vir aqui em Game Info. Eu vou ter que achar aqui aonde que tá o executável do meu jogo, porque esse daqui é formatado já para ir daquela forma, não tá aqui, por exemplo, eu vim aqui em Wine Bin, caramba, agora para eu achar aonde que tá a a porcaria do executável do jogo. Espera aí, rapaziada, deixa eu dar outro pause e achar para esse vídeo não ficar ok, achei. O meu estava aqui em Bin. Então eu vou ter que vir aqui em Far Cry 3, selecionar ele, que é o executável do meu jogo. Selecionei, pronto, Far Cry 3 já está selecionado. Eu vou só vir aqui em terminar e ele já vai estar aqui. Então, para eu abrir o jogo, eu só preciso clicar aqui em dar play. Eu vou até fazer uma alteraçãozinha aqui. Eu não sei se eu instalei o Game Mode, mas se eu não instalei, eu vou habilitar ele aqui e o Mango Hood só para ver se vai dar aquele errozinho do jogo não abrir. E aí, por exemplo, eu já vou mostrar para vocês que isso pode acontecer, beleza? Então, vou dar o play aqui, ele está iniciando, mas eu acho que se eu não me engano, eu já instalei sim, se eu não me engano, eu tenho o Mango Hood eu sei que tem, mas o Game Mode é que o Game Mode do CashOS, ele é diferente. Ah, aqui ó, ele tá identificando tal, que não tem. Então o que que tá acontecendo? O Game Mode do Cache não é Game Mode Run ali certinho, é Game Performance alguma coisa. É um comando diferente. Então, o que que eu vou fazer? Vou desabilitar o Game Mode. Você viu que ele não abriu o jogo por conta disso? E agora pelo menos ele notificou ali, porque tem vezes que ele não abre o jogo, mas não mostra por que que não tá abrindo. Então agora a gente vai iniciar o jogo, eu vou mostrar pra vocês que muito provavelmente ele vai ir de boa, sem ter nenhum tipo de problema ali, ele vai iniciar o nosso game tranquilamente. Então vamos estar esperando. Geralmente ele dá uma demoradinha, quando é a primeira inicialização do jogo, porque aí tá criando toda a pasta, criando prefixo e etc, etc. O bom desse jogo aqui é que ele é um jogo mais leve ali, tranquilinho pra você estar fazendo essas coisas, então eu baixei ele aqui rapidinho e tá aqui pra vocês, ó. Ele já notificou aqui jogando, isso é um bom sinal. O jogo já tá abrindo aqui, ó, já tá abrindo aqui pra vocês ver. Então é como eu falei pra vocês, ó, o jogo já abriu com o Game Mode ali na esquerda, mostrando pra vocês ali a métrica do jogo e etc. Então ele já tá certinho ali, o jogo ele já tá rodando de boa, já tenho certeza aqui que ele não teve nenhum problema, eu já posso iniciar para jogar e etc. Ó, já tá tudo certinho aqui, eu já poderia começar o meu jogo. Vou quitar, ele fecha aqui normalmente e pronto. Basicamente é assim. Esse jogo aqui, por exemplo, vocês podem procurar aí no canal e vai ter o tutorial certinho de como você instalar essa versão do jogo aqui, dessa forma, porque aí você não precisaria criar o prefixo e etc. Você vinha aqui, executar, ele ia criar o próprio prefixo dentro da pasta, onde ele já tem, e ele inicia o jogo. Você não precisa fazer essas configurações lá no Heroic Game Launcher, no Lutris e etc. Já tem vídeo mostrando isso aqui para vocês.
Eu não vou estar abrindo ele dessa forma, deixa ele eu vou até fechar, não precisa ele criar as paradas não, deixa quieto. Mas dessa forma ele inicia bem tranquilo, ele já faz toda a configuração por você sem ter que você mexa em nada basicamente. Beleza, rapaziada? Você que gostou desse vídeo, deixa o like pra estar fortalecendo a gente. Quem quiser colaborar também, tá aí o nosso QR Code. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, é nóis.